Graça e paz, irmãos. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Agora ficou melhor. Vamos, nesse momento, já pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em 1 Reis, capítulo de número 21. Vai achando, deixa aberto, enquanto nós vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar nessa noite, quero agora entregar em Tuas mãos a minha vida, entregar em Tuas mãos a vida de cada um que está aqui, entregar em Tuas mãos a Tua palavra, esse culto, e que tudo venha a ser feito, Pai, seja para que o Teu nome seja glorificado. Repreendemos desde já todo roubo, toda seta, todo laço, tudo aquilo que o inimigo tenta e vai tentar contra essa palavra, que caia por terra, Deus, em nome do Senhor Jesus, e que ela caia nos corações, ó Pai, e venha dar frutos, ó Pai, frutos 100 por 1. Seu Deus, que não seja a minha vontade nem o meu querer, mas seja o Teu querer sobre cada vida que está aqui, ó Pai. Seu Deus, tira de nós todo espírito de dispersão, espírito de distração, espírito que venha querer atrapalhar, que os Teus servos ouçam a Tua palavra, Pai. Espírito de falação, espírito de inquietação, que seja quebrado agora em nome do Senhor Jesus, e que nós possamos, ó Pai, com reverência, com dedicação, ouvirmos a Tua palavra, porque sabemos que é ela que transforma a nossa vida e muda a nossa casa. Em nome de Jesus nós Te oramos e Te agradecemos para a honra, para a glória e louvor do Teu santo e poderoso nome. Amém? 1 Reis, capítulo 21, verso 1 ao 7, diz assim: Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio do rei Acabe, de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: Dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o valor. Nabote, contudo, respondeu: O Senhor me livre de dar a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: Não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: Por que você está tão aborrecido? Por que não come? E ele respondeu: Porque eu disse a Nabote de Jezreel: Venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: Não te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: É assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote. Amém? Até aqui. Eu creio que todos nós, já compramos e já vendemos alguma coisa. Alguém já comprou algo aqui? Alguém já vendeu algo aqui? E alguém já comprou algo que fala assim: eu não deveria ter comprado isso? Não, falou: poxa vida, que compra que eu fiz. Não deveria ter comprado de maneira alguma. Não vou perguntar o que é, nem o prejuízo que você teve, nem a decepção. E quem sabe você está aqui e você também já vendeu algo que você depois olhou e falou assim: eu não desejaria ter vendido. Porque muitas vezes nós podemos achar que algo que nós estamos comprando é a melhor compra que nós estamos fazendo. E depois nós descobrimos que não. E muitas vezes nós queremos desfazer de algo, porque nós achamos que aquilo é a pior coisa que nós temos nas nossas mãos, e tem alguém olhando e querendo. Eu lembro até hoje, que eu tinha um Passat, do tempo do Marcelo, Passat, Só que tem hoje, mas não daquele tempo. Era um Passat 77. E eu estava desgostoso daquele Passat. Mal sabia eu que o meu vizinho estava de olho no meu carro, esperando uma oportunidade para comprar, depois que eu fiquei sabendo. E um belo dia ele chegou lá e falou: vende o carro para mim. Eu falei: vendo. Ele comprou o carro. Irmãos, depois ele passava com o carro. Eu ficava olhando, falei: por que eu vendi o carro? Era tão bem arrumado, eu tinha deixado ele tão lindo, e eu achava que ninguém queria o carro, e ele falava para mim sempre assim: olha, eu não vi a hora de comprar esse carro, eu estava de olho nesse carro há muito e muito tempo, e você sempre com o carro para lá e para cá. Então muitas vezes nós fazemos assim, compramos algo e nos arrependemos, ou muitas vezes podemos vender algo e nos arrepender. E Jesus,
na palavra dele, ele sempre falou de negócio. Lá em Lucas, no capítulo 17, não precisa abrir, Jesus conta ali, e ele fala que naquele tempo, no tempo de Noé, as pessoas se davam em casamento, as pessoas iam para festas, as pessoas faziam tudo, e as pessoas compravam e vendiam. Então essa prática é uma prática muito antiga. E esse rei aqui, o Nabote, o Acabe, ele estava de olho na vinha desse homem chamado Nabote. E ele morava do lado do palácio do rei. O palácio era aqui, Nabote tinha a vinha dele, e o rei Acabe estava de olho ali na vinha, o tempo todo olhando para aquela vinha, e a vinha de Nabote não tinha placa de vende-se. Que hoje você entra na internet, se você colocar lá, colchão de mola, procura lá para você ver o que acontece. Aí aparece um monte de mensagem lá, colchão de mola tal, tudo que você recebe o dia todo aparecendo para você comprar. E só que na vinha de Nabote não tinha nenhuma placa de vende-se. Mas Acabe queria aquela vinha, esse rei aqui de Samaria. E de repente ele vai até lá Nabote, fala: Nabote, eu quero comprar a sua vinha. E Nabote falou para ele assim: mas eu não posso vender a minha vinha. Porque Nabote não podia vender a vinha. A vinha era herança dos pais dele. E outra, lá em Levítico 25, 23, fala assim que a terra não pertencia a eles. A terra pertence a Deus. Às vezes nós achamos que o que nós temos pertence a nós. E nada que nós temos pertence a nós. Tudo pertence a Deus. E Nabote sabia disso. Quando Acabe foi falar com ele, Nabote falou: não posso te vender a vinha, porque eu não posso nem vender, eu não posso, a vinha, as terras ali não poderiam ser vendidas, as terras não poderiam ser transferidas para outra tribo, tinha que ficar para a própria tribo. E ele explica isso, só que Acabe fica tristinho. Acabe volta para casa emburradinho. Alguém já ficou emburradinho porque não conseguiu comprar alguma coisa? Às vezes ficamos emburradinhos, né? E Acabe ficou assim, emburradinho. Foi para casa, ele fez biquinho, né? Chegou lá com biquinho. Aí entrou na casa dele com biquinho. Aí a Jezabelzinha olhou para ele e falou: o que foi, meu amor? Tá triste por quê? Ele falou: eu queria comprar. Não é porque ele não tinha dinheiro, é que Nabote não quis vender. Eu queria comprar vinha, ele não me vendeu. E ele estava olhando para onde? Para a parede. Tristinha, falou: não, fica tranquilo. Ele não quis vender, eu vou dar um jeitinho. Eu vou comprar aquela vinha para você. Vai ser sua aquela vinha. Só que Nabote não vendeu a vinha. Só que Jezabel, ela deu um jeito. Se você ler a história, e quem conhece a história sabe, matou Nabote e ficou com a vinha dele. Só que algo aconteceu na vida de Jezabel e na vida de Acabe. Que Deus falou: olha, vocês mataram Nabote. O sangue dele caiu no chão da vinha. Os cachorros lamberam o sangue dele. Mas o sangue de vocês vão cair naquela vinha, Acabe. E os cachorros vão lamber o teu sangue. E você, Jezabel, sabe o que vai acontecer naquela vinha? Os cachorros vão te comer e vai sobrar somente o seu crânio. E foi isso que aconteceu. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre um tema que eu já preguei uma vez aqui, que eu quero falar novamente, que o diabo, assim como Acabe, o diabo não quer nada que é nosso. O diabo não quer carro. Já viu o diabo andando de carro? O diabo não quer carro. O diabo não quer casa. O diabo não quer o marido de ninguém. O diabo não quer nem casar, ele é assexuado. Não quer a mulher de ninguém. O que o diabo quer é só destruir. E o que Acabe queria, ele não queria a vinha de Nabote. Ele queria transformar a vinha de Nabote numa horta. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a diferença entre vinha e entre horta. E o inimigo quer fazer isso. Só que aquela vinha ali, a vinha de Nabote, irmãos, ela tinha um alto preço. Nabote sabia disso, que a vinha dele valia muito. Sabe por quê? Porque ele recebeu de herança. A vinha dele veio da mão dos pais dele para ele. A vinha dele foi recebida como herança. Então, ele sabia que ela tinha um alto preço. E ele sabia, Nabote sabia que aquela vinha ali,
Houve um trabalho de plantio naquela vinha, para ela poder ser cuidada. E ela foi cuidada pelos pais dele. Aquela vinha não chegou na mão dele de qualquer maneira. Não foi do nada apareceu. E ele sabia que aquela vinha custava muito. E muitas vezes nós temos que entender isso. Tem situações que chegam nas nossas vidas, tem coisas que chegam nas nossas vidas que deram um trabalho para chegar. Às vezes nós pegamos aquilo já pronto, mas nós nem imaginamos que houve um trajeto para aquilo chegar nas nossas mãos. E Nabote, ele sabia disso, que os pais cuidaram, que os pais plantaram aquela vinha, que aquela vinha deu trabalho, e ele valorizava aquela vinha. E muitas vezes nós podemos não valorizar o trabalho que alguém fez antes de nós. Muitas vezes nós chegamos num lugar, está tudo pronto. Quando você vai em festa, você chega na festa, já está toda pronta. Você nem imagina o trabalho que deu. Você nem imagina os bastidores. Quem sabe saiu até um arranca-rabo ali nos bastidores antes da festa. Às vezes, você nem imagina, você está ali, né, como coadjuvante vendo a situação, mas você não imagina o que está por trás. Não sabemos o que aconteceu e muitas vezes nós chegamos, está tudo pronto, e muitas vezes nós não valorizamos tudo aquilo que foi feito, seja em qualquer área. E Deus, Ele quer que nós, eu e você, como Nabote aqui, nós possamos entender que tudo aquilo que Deus nos dá, tudo tem um alto preço. Tudo deu trabalho para fazer. Deus, às vezes eu tenho uma família, eu acho que fui eu que constituí a minha família, mas foi Deus que abençoou a família. E muitas vezes nós olhamos e não fazemos como Nabote. Nabote deu muito valor para aquela vinha, porque ele sabia que aquela vinha era herança do Senhor para a vida dele. E muitas vezes nós temos a nossa família, e a pessoa faz o que com a família dela? Ela não dá valor. Não dá valor. Às vezes sai do trabalho, no lugar de ir para casa, para no meio do caminho. Uns vão beber, outros vão jogar, outros vão fazer tantas coisas. Por quê? Porque ele não valoriza a família. Porque ele não está valorizando aquilo que Deus deu para ele. Porque muitas vezes já está pronto, está ali, está aqui a família. Então nós temos que entender isso. Tem situações que Deus nos dá, que é bênção para nossas vidas. Só que eu tenho que fazer isso, que entender que aquilo ali foi pago um alto preço. Sabe, eu estou aqui hoje como pastor, né, porque eu não sou pastor, eu estou pastor, porque se eu cair aqui e morrer, eu já era. Coloca outro lugar, Marcelo vai tocar o barco aqui, porque eu não sou, ninguém é. Nós estamos. E muitas vezes nós temos que entender isso. Foi Deus que preparou. Antes de eu chegar aqui, pessoas oraram. Pessoas oraram. Oraram para um pastor, oraram por esse ministério, oraram para essa igreja, pessoas oraram, e eu vim para cá. Então se eu tenho que olhar, se Deus colocou na minha mão, eu tenho que dar valor, eu tenho que valorizar, olhar para isso aqui que Deus me deu e valorizar. Imagina se eu ligar para vocês e falar: hoje nem vai na igreja que não tem culto, tenho tantos compromissos para fazer que hoje não tem culto. Por quê? Porque eu não estou valorizando aquilo que Deus me deu. Se eu não cuidar da minha família, o que estou fazendo? Eu não estou valorizando aquilo que Deus me deu. Então eu tenho que olhar e reconhecer, irmãos, que atrás de tudo houve uma história. Às vezes as pessoas não reconhecem isso. E Nabote sabia disso. Nabote sabia que aquela vinha ali não veio de graça para a mão dele. Já viu pessoa que não reconhece herança? Pessoa que recebe herança e não reconhece nada, ela gasta tudo em pouco tempo. Em pouco tempo. Você vê que pais que construíram impérios, homens que vieram para o Brasil e construíram grandes empresas, que eu não vou falar nome aqui, que você passa em São Caetano hoje, você só vê ruínas. Por quê? Os pais construíram tudo, e quando eles morreram, os filhos que eram os herdeiros, nem ligaram, só gastaram dinheiro, não valorizaram, e aquilo acabou. Ficou ali. Ficou para a prefeitura, não conseguiram pagar os impostos devidos e acabaram perdendo tudo. Por quê, irmãos? Porque nós temos que entender isso, que tudo que nós temos foi Deus que planejou para nós. Então, muitas vezes nós temos que entender isso, que a minha família, quem crê que a sua família foi planejada por Deus? Quem orou para ter uma família aqui?
Se você orou para ter uma família, se você orou para ter uma esposa, se você orou para ter um filho, se você orou para algo, foi Deus que planejou. Então eu tenho que entender que eu tenho que valorizar agora. Tem pessoa que pede para Deus tanto uma família e depois pega a família e não valoriza a família. Tem pessoa que pede tanto para Deus um filho, uma filha, depois tem um filho, uma filha e não valoriza. Eu conheço, é verdade. Eu conheço pessoa que orou. Ai, pastor, eu queria ser mãe. Nós queremos ser pais, queremos ser mães, queremos ser pais. E vamos orar, ora. Aí fica grávida, tem o filho. E o filho fica jogado, sabe na onde agora? Na casa da avó e do vô. Porque o pai foi para um lado, a mãe foi para o outro. Acabou o relacionamento. Por quê? Não valorizaram a família. Então tem que valorizar que é projeto de Deus. É como aqui. Às vezes nós olhamos, se eu tenho que valorizar quantas pessoas que não oraram para essas portas estarem abertas. Quantas pessoas que não clamaram. Quantas pessoas que não clamam e oram. Eu creio que você dobra o seu joelho e ora, Senhor, abençoa, envia as almas, envia as vidas, cuida daquele lugar. Então, eu tenho que valorizar que tudo foi pago um preço alto. E Nabote sabia disso. E por último, irmãos, aqui, nós não podemos esquecer daquilo que o Senhor fez por nós. Que Jesus, Ele morreu lá na cruz do Calvário quando nós não merecíamos. E muitas vezes as pessoas não valorizam isso, não valorizam a morte de Cristo na cruz. E nós temos que valorizar a morte de Cristo, porque Ele pagou um alto preço. A palavra do Senhor fala que Cristo pagou um alto preço por mim e por você. Então, eu tenho que entender que hoje eu sou co-herdeiro com Cristo Jesus. Eu recebi uma herança e eu tenho que valorizar essa herança. Nabote estava valorizando aquela herança. Acabe queria a herança dele. Acabe queria ali a vinha dele. Mas ele falou, não, a minha vinha não. A minha vinha não. E muitas vezes nós temos que aprender isso. Que temos que valorizar a morte de Cristo lá na cruz. Que Ele morreu por nós. Eu estava indo para o inferno, irmãos, a passos largos. E um dia conheci Cristo Jesus. E descobri que Ele morreu naquela cruz por mim. E se eu aceitasse Ele como Senhor e Salvador, eu iria para o céu. Eu tenho que valorizar isso que Ele fez por mim. E muitas vezes nós não valorizamos aquilo que Cristo fez por nós. Eu valorizo sim, pastor. Mas quando nós valorizamos aquilo que Cristo fez por nós, nós tentamos fazer para Cristo algo para pagar aquilo que Ele fez por nós. Quando nós valorizamos algo que a pessoa pagou um alto preço por nós, nós não sabemos o que fazer para agradar a pessoa. Eu sou assim, eu não sei quando alguém faz algo por mim, quando eu devo um favor para alguém, quando alguém faz algo, eu não sei como fazer, eu tento fazer de tudo. Se a pessoa falar, fica de ponta cabeça aqui, 3 horas que eu preciso, eu fico de ponta cabeça, porque eu tenho que valorizar aquilo que a pessoa fez por mim. E muitas vezes nós esquecemos que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, e nós não falamos do amor de Deus para as pessoas. Para trabalhar, fazer algo na obra de Deus, eu penso, medito, eu faço tudo na minha vida, secularmente eu sou, olha, só falar comigo, pode contar comigo. Mas aí para fazer a obra de Cristo, por quê? Porque muitas vezes, eu olho essa herança que Cristo me deu, de um dia morar no céu com Ele, eu esqueço que Ele pagou um alto preço. E aí eu vendo a minha vinha, eu empresto a minha vinha, eu dou a minha vinha. Então, essa vinha aqui, de Nabote, ela tinha um alto preço. E quando Acabe falou para ele assim, vende a sua vinha, não vendo. Troca a sua vinha por uma melhor que essa, não troco. Dou um alto preço nela, não quero saber, eu não vendo. Porque muitas vezes vem algo que é mais valoroso aos olhos humanos do que aquilo que Deus nos deu. É como para Nabote. Muitas vezes a vinha que Acabe estava mostrando para ele era muito melhor, era muito bonita, era muito maior do que aquela
que ele tinha tido como herança dos pais. Mas ele falou, não, mas essa aqui é a herança do meu pai. Essa aqui meu pai pagou um preço. Essa aqui meus pais trabalharam. Essa aqui meus pais prepararam para mim. Então, nós temos que entender isso. A vinha de Nabote, ela tinha um alto preço. A vinha de Nabote, irmãos, ela era um presente. E presente, a não ser que a pessoa faça aquilo porque por uma obrigação, mas presente, a gente dá presente para quem nós damos presente? Para pessoas que nós amamos. Não? Nós damos presentes, porque você gosta daquela pessoa, então você dá presente. E quando você dá um presente, pelo menos tem que ser assim, com amor. Não por obrigação, eu vou dar só para desencargo de consciência. Então nem dê. É melhor não dar. É melhor deixar a pessoa sem o presente. Porque presente, quando a gente dá um presente para alguém, a gente dá um presente com amor. E essa vinha aqui de Nabote era um presente dos pais dele. Os pais de Nabote, eles fizeram o quê? Eles pegaram essa vinha aqui e cuidaram com a intenção de ser dos filhos, ser herança para eles. Imagina! Assim como quando, quem sabe, Acabe olhou lá do palácio e viu Nabote cuidando da vinha. É isso que deve ter tido no coração de Acabe. Aqui na palavra não fala, mas quando eu estava estudando essa palavra, eu fiquei imaginando Acabe olhando, sabe, Nabote cuidando da vinha. E arruma aqui, e corta, e coloca a tela. Quem já foi no vinhedo sabe o que eu estou falando. Tem que cuidar, tem que cortar, tem que limpar, tem que colocar lá, proteger. E ele olhou assim e falou, poxa, ele protege tanto, cuida tanto daquela vinha que era dos pais dele. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou trocar aquela vinha dele por uma horta. Vou fazer uma horta da vinha dele. E muitas vezes o diabo olha para mim, para você, cuidando das coisas de Deus, da herança que Deus te deu, certinho. O diabo fala, eu vou tirar da mão dele. Eu vou fazer da herança que Deus deu para ele, do ministério que Deus deu para ele, o casamento que Deus deu para ele, a bênção que Deus deu para ele, eu vou fazer dessa bênção aí, que era uma vinha, vou fazer dela uma horta. E muitas vezes ele vem com as ofertas. E as ofertas muitas vezes elas são aceitas. E aqui, Nabote, ele sabia que era um presente. Irmãos, e foi dado de presente, o pai cuidou. O pai preparou aquela vinha, o pai adubou, o pai foi fazendo tudo. Quando Nabote pegou, já estava tudo pronto. E Deus, ele é assim, irmãos. Deus, ele nos deu de presente. Quem ganha uma família de presente de Deus aqui? Deus, ele deu uma família para nós de presente. Olha a família que Deus me deu de presente. Vocês são minha família hoje. Além da minha família física, vocês são minha família espiritual, que Deus me deu de presente. Às vezes a pessoa me abraçar e falar, pastor, eu te amo, mesmo com a sua chatice, né? A pessoa ainda fala que ama, que bom, Deus é tão bom, né? Que ele consegue fazer as pessoas amar. Ontem mesmo eu mandei uma mensagem para uma pessoa, era quase meia-noite, e a pessoa mandou de volta, mãe, pastor, eu te amo. Eu falei, eu acredito, desse tamanho me ama. Me ama. Por que a pessoa falou? Falou porque ela quis. Então é a família que Deus me deu. Então, é um presente de Deus, eu tenho que entender, assim como Nabote, que a vinha que Nabote recebeu, era um presente dos pais, e a família que você recebeu, que eu recebi, é um presente de Deus para nossas vidas. Por isso que não posso vender minha família por preço nenhum, eu não posso trocar minha família por outra família, como Acabe queria fazer com Nabote. E Deus também, irmãos, ele deu ministérios. Esse ministério seu, Deus está mandando te falar que foi ele que te deu de presente. Então não deixa pegar a tua vinha que Deus te deu e transformar ela numa horta. Não pode acontecer isso, porque foi Deus que deu. Sabe o dom que você tem? Foi presente de Deus para a sua vida. O talento que você tem foi presente de Deus para a sua vida. Deus deu. Foi presente de Deus, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que cuidar. Eu tenho que guardar, eu tenho que preservar, porque foi um presente de Deus. Há coisas que Deus dá, que é presente dele, sabe? Isso aqui que eu estou fazendo aqui,
nesse momento, é um presente de Deus. Porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa totalmente tímida. Quem me conhece sabe disso. Só que quando eu pego esse microfone para pregar a palavra, é um presente que Deus me deu e eu consigo passar por cima de toda essa timidez e pregar a palavra do Senhor. É um presente que Deus me deu. Esse lugar que eu estou aqui, esse ministério foi Deus que me deu, então eu tenho que cuidar. Eu não vou trocar o meu ministério por uma outra vinha. Eu não vou vender o meu ministério por prazeres, por outras alegrias, porque Deus me deu. Deus me deu o dom. Deus te deu o dom. Então eu tenho que entender isso. Eu não posso trocar meu dom, eu não posso trocar meu talento, porque é por coisas que o inimigo muitas vezes pode querer oferecer, o mundo pode querer oferecer. Então, Deus, Ele fez isso, Ele deu para mim e deu para você de presente a família que você tem. Por mais simples que a sua família possa ser, foi Deus que te deu de presente. Por menor que seja o ministério que Deus te deu, foi Deus que deu de presente. Mesmo que fosse só um talento pequenininho, foi Deus que deu de presente. Se for um dom, que dom que eu tenho? Foi Deus que deu de presente. Às vezes você pode não ter o dom de orar para as pessoas serem curadas. Você pode não ter o dom de falar maravilhas na vida das pessoas, mas você tem o dom de falar do amor de Deus para a pessoa e a pessoa se converte para Cristo Jesus. Sabe? A minha sogra era assim. A minha sogra não tinha o dom de cantar. Cantava que era uma beleza. Toca aí, Nelson. Cantava que eu tocava em sol, ela cantava em lá. Eu tocava em mi, ela cantava em fá. Só que, sabe, ela tinha um dom de falar do amor de Deus para as pessoas. E ela usava aquele dom. Ela nunca deixou esse dom. Por isso que a pastora Sandra pregou a semana passada, e é verdade. Até hoje você conversa com as pessoas falam assim, lá na igreja da irmã Lô, lá é a igreja dela. É enorme, a igreja, eles falam que já morreu. E a igreja continua sendo porque ela usou o dom que Deus deu para ela. Então, usa. Quem tem dons aqui recebido por Deus? Quem tem ministério aqui recebido por Deus? Você está deixando ele ser trocado? Você está deixando o inimigo trocar o seu dom, o seu ministério, por uma horta, que era a vinha? Está vendendo ele por algum preço maior do que aquele que muitas vezes você acha que Cristo pagou lá na cruz do Calvário? Então não permita, irmãos. Lá em Colossenses 4,17 fala assim, Paulo falando, e digam para Arquipo, cuide em realizar o ministério que o Senhor lhe deu. Eu tenho que cuidar de realizar o ministério que Deus me deu. Se Deus me deu um ministério, eu tenho que realizar esse ministério. E eu pergunto para você nessa noite aqui, o que é que Deus te deu? Sabe? Qual o ministério que Deus te deu? O que é que você tem feito com aquilo que Deus te deu? Seja qual for, a família, ministério na igreja, algo que Deus colocou na sua mão, um dom. O que você tem feito com esse dom? Às vezes Deus ele dá o dom para nós, Deus quer que nós cresçamos, e toda vez que alguém chega lá, agora não, que agora não, agora sim, agora já, porque eu não sei, de repente eu não faço hoje, amanhã eu não estou mais aqui para fazer, eu tenho que fazer. E nós temos que olhar, e pergunto também, como que nós temos cuidado do dom que Deus nos deu, do talento que Deus nos deu, do ministério que Deus nos deu. E nós temos que entender isso, que tudo isso, nossos dons, família, ministérios, talentos, eles são presentes de Deus para as nossas vidas. Esse dia eu mandei também eu sempre mando mensagens, hoje eu mandei e fiz uma pegadinha, para ver se as pessoas leem a minha mensagem, e alguns responderam. Se você não leu, você lê que você vai entender. Eu coloquei lá um hashtag pedindo, se você leu a minha mensagem, me envie que você leu a minha mensagem. Por quê? Porque muitas vezes eu quero edificar a vida da igreja. Eu quero trazer uma mensagem, uma palavra que edifique a sua vida. E muitas vezes dá trabalho. A gente prepara bonitinho e manda. Porque muitas vezes, e tem pessoas que respondem, falou, pastor, foi uma bênção, falou comigo, eu entendi. Então que nós possamos buscar no Senhor e deixar Deus usar os nossos talentos.
E aqui, em Mateus, que eu mandei esse tempo atrás, fala sobre a parábola dos talentos, lá em Mateus 25:19. Diz que Deus, ele deu para um homem 5 talentos, deu 2 talentos para outro e deu 1 talento para o outro. Aquele que tinha 5 talentos, o que ele fez? Ele pegou os 5 e trabalhou os 5 e virou 10. O outro que tinha 2 trabalhou e virou 4. E aquele que tinha 1 talento, o que ele fez com o talento dele? Ele enterrou, ele escondeu o talento dele. Só que um dia, o dono voltou e falou, dos 5, cadê meus talentos que eu te dei? Ele falou, não, está aqui, ó. Fiz dele 10, dos 5, 10. Falou para o de 2, cadê meus talentos? Ele falou, fiz de 2, 4. E chegou naquele que deu 1, falou, cadê o talento que eu te dei? Ai, eu enterrei, eu guardei. Sabe por quê? Porque eu sei que o Senhor é alguém que, né, tira da onde não plantou, o Senhor não sei o quê. Começou a falar um monte de desculpa. Ele falou, dá aqui o talento. E ele pegou aquele talento e deu para aquele que tinha 10. Que tinha 5 e fez fazer virar 10. E Deus tirou o talento. E muitas vezes Deus dá um talento para nós. E muitas vezes o que nós podemos fazer com o talento que o Senhor me deu? Enterrar o talento. Ah, vou enterrar. Você vai enterrar, mas vai chegar uma hora que Deus, ele vai querer o talento dele. Ele não deu para ninguém enterrar. Ele deu para a gente granjear. Fazer algo com aquele talento. E não para esconder, não para camuflar. Então, e Deus um dia ele vai cobrar. Porque aqui fala que depois de muito tempo, ele veio buscar. E os presentes que Deus nos dá, as bênçãos que Deus nos dá, quando nós entendemos isso, aí nós vamos sendo abençoados por Deus. É para edificação do corpo de Cristo. Deus não dá nada para crente, só por dar. Deus dá as bênçãos para o cristão, para que as bênçãos possam ser direcionadas também para a obra dele. Quando nós entendemos isso, que o talento que Deus me deu, que o ministério que Deus me deu, não é só para mim dizer que eu tenho, não é só para mim falar de um cargo que eu tenho, não, é para direcionar para a obra do Senhor, para edificar vida, para transformar vidas. Eu não posso fazer isso. Esse dia eu estava conversando com a pastora Sônia. Muitas vezes as pessoas se achegam, olha, está precisando de ajuda e você vai, você não sabe nem quem você está ajudando. Você não sabe quem é aquela pessoa, mas não importa, Deus te levou lá, você tem que ajudar. É o talento que Deus te deu, é o ministério que Deus te deu, seja onde for. Seja onde for. Às vezes a pessoa nem imagina, você está na onde agora? Estou aqui em Guarulhos, estou aqui não sei na onde, fazendo o quê? Que eu vim aqui orar. Vai orar por quem? Nossa, 70 quilômetros. Uma vez uma pessoa falou assim, eu não acredito, 70 quilômetros longe da sua igreja, você foi fazer o que lá? Eu falei, fui orar. Mas a pessoa vai vir para a sua igreja? Eu falei, não fui lá para a pessoa vir para a minha igreja. Eu fui lá para orar pela pessoa, o ministério que Deus me deu. Eu fui lá para falar do amor de Cristo. Eu fui lá para que aquela vida seja transformada. Então nós temos que entender isso, porque senão Deus ele faz o que com o meu talento? Ele vai chegar uma hora que ele vai cobrar. Cadê o talento que eu te dei? Cadê o dom que eu te dei? Porque é um presente de Deus para a edificação do corpo de Cristo. E um dia nós vamos ter que prestar conta para Deus. Ah, mas quando eu morrer eu vou prestar conta? Pode ser que nós temos que prestar conta aqui. Esse homem aqui não precisou morrer. O dono dos talentos chegou antes e tirou o talento dele. Irmãos, por isso nós temos que usar todos os presentes que Deus nos dá, todas as bênçãos que Deus nos dá para a honra, para a glória e para louvor do nome dele. Amém? Do nome dele. Às vezes as pessoas olham, né, e tem uma profissão. Várias vezes eu fui já e sou, graças a Deus, Deus abençoa, usa as pessoas para abençoar a obra dele, sabe? De repente é um advogado, chega lá, não, eu faço, é para a obra de Deus, eu faço. Eu vou disponibilizar minha mão de obra para ajudar a obra de Deus, eu faço assim, assim, assim. Esse tempo mesmo, né, mudar o logo da igreja, todo mundo pede um absurdo. Aí o pastor me indicou o rapaz lá do interior, e ele falando comigo, falou, olha pastor, vai para a igreja, me manda as fotos da igreja, eu vou fazer. Ele falou, olha, eu cobro tanto, só que eu vou cobrar só um terço, tá bom? Só o meu trabalho, nem meu trabalho, vou cobrar um terço do valor, é que só para me manter, que eu vivo disso. Eu vivo disso.
mas é só para me manter. E essa semana, eu conversando com ele, falou, pastor, esse ano aqui começou, estourei a boca do balão. Falou, não estou tendo tempo de... Olha, minha mesa aqui está abarrotada de trabalho. Deus é bom, né, pastor? Deus, Ele abençoa a gente. Quando nós somos abençoadores, Deus nos abençoa. Então, nós temos que entender isso. Nós temos que usar os presentes de Deus, os dons que Deus nos dá, para edificar o corpo de Cristo. E a vinha de Nabote, irmãos, ela precisava ser cuidada. E assim, Nabote, ele recebeu aquela vinha de herança. Ele precisaria passar aquela vinha para os filhos dele. Porque herança se passa de pai para filho. E ele sabia disso, que ele recebeu a herança do pai dele. E ele precisava cuidar daquela vinha, porque ele ia passar para os seus filhos. E nós temos que entender que muitas vezes Deus, ele nos dá uma herança, e nós vamos ter que passar essa herança para os nossos filhos. E é muito bom quando você consegue passar, e principalmente essa herança. Quando eu falo de herança, eu não estou falando simplesmente de herança material. Eu estou falando principalmente da herança espiritual. Espiritual. Hoje eu fui à feira, que eu gosto na feira de domingo, e lá eu estava comprando laranja. Tem até um palmeirense lá que vende laranja. E chegou um corintiano, amigo meu, nós estávamos todos conversando ali. E ele falou, poxa vida, que legal, né? E ele falou assim, nós somos pessoas de sorte, né? Eu falei, por quê? Somos de sorte? Ele falou, somos de sorte. Com os filhos que nós temos. Ele falou, algo de bom nós injetamos nos nossos filhos, né, Nelson? Porque não deram pessoas tortas, não deram pessoas erradas. Pelo contrário, são pessoas do bem. Eu vejo seus filhos, né, são tudo pessoas do bem. Que bom que alguma coisa de bom nós fizemos. E quando ele estava falando isso, eu estava terminando minha mensagem, fui na feira, voltei de novo, porque essa mensagem comecei ela era meia-noite, ontem, e fui acabar hoje, quase 4 horas da tarde. E voltei para casa e fiquei pensando no que ele falou. É verdade, é a herança que Deus nos deu. Deus nos dá uma herança, e nós temos que fazer o quê? Nós precisamos cuidar daquela herança. Um dia eu encontrei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E ganhei a herança da salvação. Então eu tenho que passar essa herança para quem? Para os meus filhos. Passar essa herança para os netos. É a herança que Deus nos deu. E nós precisamos cuidar dessa herança, dessa vinha. Porque muitas vezes o inimigo vai querer fazer o quê? Ele vai querer roubar a nossa herança. Ele vai querer roubar a nossa vinha. E em Apocalipse 3:10 fala assim, ó: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, eu tenho que guardar, eu tenho que conservar, eu tenho que valorizar aquilo que Deus me deu. A herança que Deus me deu. E a maior herança que Deus deu para mim e para você, irmãos, é a herança da nossa salvação. E nós temos que cuidar dos talentos, cuidar dos dons que nós recebemos de Deus. Eu tenho que cuidar. Eu tenho que valorizar a família que Deus me deu. Eu tenho que olhar e valorizar. Falar, olha, Deus me deu essa família. E Deus, Ele deu a família, sabe para quê? Para nós cuidarmos dela. Para nós guardarmos, para nós ensinarmos os nossos filhos. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, ensina a criança no caminho que ela deve andar, que quando ela crescer ela não vai se desviar. Sabe? Quando você ensina, pode andar, irmãos, pode andar por qualquer caminho. Só que dentro daquela criança tem alguém que vai o tempo todo trabalhar no coraçãozinho dela. O Espírito Santo vai estar ali, falando, olha, aqui está errado, aqui está certo. Então nós temos que fazer isso. Então, valorize. Não venda a sua herança. Não troque a sua herança. Porque ela tem muito valor. A minha herança e a sua herança, ela tem muito valor. E não deixe, irmãos. Assim como Nabote não deixou. Sabe por quê? O que Acabe queria fazer era transformar a vinha de Nabote em uma horta. E quem já plantou aqui? Quem é do interior que plantou? Então, tem muita diferença. Então, as hortaliças que você planta, o alface, vamos colocar assim,
a couve, você prepara tudo ali, planta, e ela dá quantas vezes? Hã? Quem plantou sabe o que eu estou falando. Alface, você planta um pé de alface, ele só dá uma vez. Você planta couve, ela só dá uma vez. Aí depois você tem que preparar de novo e plantar de novo. Isso é uma horta. A horta é assim. A horta, né? A pessoa prepara, vamos colocar assim, o canteiro, planta semente, produz uma vez, ela recolhe e pronto. Se fosse recolhe um pé de alface e já nasce outro no lugar. Não é assim. Você tem que ir plantando. E agora, a vinha é diferente. Quando você planta uma vinha, ela dura, sabe quanto tempo? Um pé de uva, de 30 a 60 anos, produzindo uva. E essa vinha, ela permanece ativa durante anos e anos. Olha que coisa. E o que Acabe queria fazer? Acabe queria trocar a vinha de Nabote por um capricho. Não era por nada, era um capricho. Ele era o rei. Eu quero simplesmente tirar aquela vinha de lá e fazer daquela vinha uma horta. E o inimigo, o diabo, ele quer fazer isso nas nossas vidas. Ele quer roubar a bênção que Deus nos deu. Ele quer roubar a vinha que Deus nos deu e fazer, né, da nossa vinha uma horta. Por quê, irmãos? Porque o diabo, ele quer tirar de nós aquilo que produz o tempo todo. Nós estamos produzindo. Deus, ele nos deu um ministério e estamos produzindo. Aí o diabo vem e fala assim: eu quero trocar a sua vinha por uma horta. A vinha produz. A horta só produz, vamos praticamente ali, uma vez. E o que essa horta representa? Essa horta representa as coisas passageiras. O diabo, ele quer que eu troque aquilo que é eterno, aquilo que Deus me deu, aquilo que é a herança do Senhor na minha vida, por coisas passageiras. E coisas que não produzem, muitas vezes, nada. Sabe, irmãos? E muitas pessoas negociam as bênçãos que Deus deu para elas e fazem esse negócio. E muitas vezes as pessoas, essas bênçãos espirituais que elas receberam, ela troca a vinha dela. E aceita que façam da vinha dela uma horta. E eu não posso, você não pode, nós não podemos deixar que o inimigo pegue aquilo que Deus nos deu e transforme em uma horta. Assim como Acabe fez. Ali para Nabote, olha, eu pago um preço bom. E muitas pessoas vendem aquilo que Deus deu para ela por um preço bom. Agora não tenho tempo não. Tenho tempo não porque que eu ganho lá, se eu parar eu vou ganhar menos, eu preciso de tudo aquilo ali. Então eu deixo que o inimigo pegue a minha vinha e transforme ela numa horta. Ele transforma. Essa é a função dele. Muitas pessoas, elas trocam a vinha delas por amizades. Ela troca. O inimigo vem e ela acaba trocando. Aquilo que Deus deu, o ministério que Deus deu, a família que Deus deu. Como eu falei, tem pessoas que trocam a família por amizades. Não que nós não tenhamos que ter amigos, mas troca a mulher, troca o marido, troca os filhos por amizades e fica lá o tempo todo na amizade e troca a família. Troca aquilo que Deus deu de herança, que Deus deu de bênção, por aquilo que não é para ser trocado. Muitas pessoas trocam a vinha que Deus deu por prazeres. Prazeres que o mundo oferece. Agora não, pastor. Agora eu estou aqui, cara. Deixa essa vinha aí, falei com Deus. Porque agora eu vou curtir a minha vida. Agora não dá tempo. Não dá tempo. Essa vinha tem que ficar aí.
Eu estou trocando por esse prazer, estou trocando a minha vinha, deixando com que o inimigo faça da minha vinha uma horta. Agora ela não produz, só produz de vez em quando uma coisinha só, uma produçãozinha, um pezinho de alface, uma couvezinha. Não estou desprezando a couve, que eu gosto muito, não estou desprezando o alface, não estou desprezando nada. Eu estou falando o que o inimigo faz. Ele pega aquilo que produz na nossa vida e faz nós deixarmos de produzirmos e trocarmos por algo que nós achamos que é melhor, prazeroso, e não produzimos mais. Essa é a função do inimigo. Irmãos, e por último, que eu coloquei aqui, nem eu acredito, mas tem pessoas que trocam a vinha dela por nada. Não sabe nem negociar, troca por nada. Larga aquilo que Deus deu por nada. Sabe o que é por nada? Por nada. Larga o ministério que Deus deu, larga a família, larga a bênção que Deus deu por nada. Não trocou nem por nada, nem por prazer na vida, nem por dinheiro, nem por posição social. Troca por nada. Larga lá. Larga. E o inimigo falou, que legal. Aqui produzia, hein? Aqui dava, todo ano aqui, tinha uma colheita aqui todo ano. Era uva para tudo quanto é lado. Era caixas e caixas de uva. E agora? Não pegou nem, não adubou, não plantou nem um pé de alface deu. Irmãos, se você conseguir entender o que eu quero falar, é assim. Não produz nada. Nada. Trocou por nada. Pelo menos trocasse por alguma coisa, né? Trocou por nada. O diabo conseguiu enganar mesmo. E, para terminar, irmãos, essa vinha de Nabote para ele representava algo de muito valor. Para Nabote era algo de muito valor. E porque ele sabia que além de ser presente dos pais dele, que ele tinha recebido de herança, ele sabia que também era um compromisso que ele tinha diante de Deus. Porque a palavra falava assim para não vender. A palavra dizia, a lei dizia, não pode vender. E Nabote, o que ele faz? Ele tinha um compromisso com Deus, eu não vou vender Acabe. Mas Acabe, e ele sabia, irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Ele sabia com quem ele estava lidando. Ele estava lidando simplesmente com o rei de Israel. Só com o rei, mais ninguém. Tanto é que eles armaram para ele. Quem conhece a história, ou se você não conhece, depois você lê. Eles armaram para ele e acabam matando Nabote. Mas ele fez isso. E ele sabia que ele, cuidando da vinha, ele estava honrando a Deus. E os pais dele também estavam sendo honrados. E a futura geração. E o diabo sabe disso, irmãos. O diabo sabe que quando nós estamos cuidando da nossa vinha, nós estamos honrando a Deus, que deu a vinha para nós. E nós estamos honrando para a futura geração. Porque se Jesus não voltar antes, nosso tempo já está indo embora. O meu tempo já está indo embora. Do Marcelo não, que é novo, mas o meu está indo embora. O Marcelo quarentão, né? E o meu não. Então, mas nós estamos aqui e o inimigo sabe disso. E apesar do rei querer que ele vendesse a vinha, o que ele fez? Ele se manteve firme. E aquilo custou o quê? Custou a vida dele. Mas a palavra do Senhor fala assim: o que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma? Sabe? E aqui, essa história de Nabote é uma história de fidelidade com Deus. Essa história aqui é uma história de compromisso com Deus. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho fidelidade com Deus. Eu não vou pegar a minha vinha e vou deixar com que transforme a minha vinha em uma horta. E muitas vezes nós somos tentados, irmãos. Nós somos tentados a isso. Nós somos tentados a vender a nossa herança. O inimigo nos tenta a vender a nossa herança. E ele é tão astuto que ele vai mostrar para nós algo que para os nossos olhos vai ser mais valoroso do que
aquilo que Deus nos deu. Ele vai mostrar. Mas nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer aqui como fez Nabote. Eu tenho que olhar e falar assim, não vou vender a minha vinha. Eu não vou deixar que transforme a minha vinha numa horta. Eu não vou aceitar a oferta do diabo na minha vida. E lá em Tiago 4:7 fala assim, sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, que nós possamos, quando o diabo vier com as ofertas dele, quando o diabo vier querer pegar a nossa vinha, que é muitas vezes a nossa família, que é muitas vezes o nosso ministério, que é muitas vezes o dom que Deus nos deu, o talento que Deus nos deu, e vir querer transformar a nossa vinha numa horta, que nós possamos resistir ao diabo. Falar assim, eu vou me sujeitar a Deus, eu vou buscar a Deus, eu vou resistir ao diabo, por mais que a oferta seja tentadora, e ele vai fugir de mim, em nome de Jesus. Amém? Então, não deixa, irmãos. Olha para o seu irmão aí do lado e fala assim, não deixa, fala para ele, o diabo transformar a tua vinha numa horta. Não deixa, ele vai tentar o tempo todo, mas você não vai deixar em nome de Jesus. Amém? Então, feche os teus olhos, vamos orar, pedir a Deus, nesse momento, fazer uma oração para que Deus guarde tudo aquilo que Ele nos deu. Porque tem muitas vinhas aqui. Deus deu muitas vinhas aqui. Deus deu famílias, Deus deu dons, sabe? Seja qual for o dom, Deus deu talento, Deus deu ministério. E o diabo o tempo todo vai querer roubar, vai querer trocar, vai querer comprar. Mas nós vamos resistir em nome de Jesus.